Bom dia, eu e meu grupo vamos falar sobre a Revolução Francesa. Nosso grupo é composto por Ana Júlia França, Ana Júlia Matos, Lara Ohana, Ana Elisa, Alain, Isaac e Marielle. A grande desigualdade social da França foi a raiz que causou a convulsão que iniciou a Revolução Francesa. É importante também não ignorar a insatisfação da burguesia, que queria combater os privilégios da aristocracia como forma de prosperar seus negócios no país. Isso convergiu para a Revolução em 1789. A situação econômica da França era crítica. A maioria da renda vinha da agricultura, onde as técnicas eram atrasadas em relação ao consumo do país. Dos 26 milhões de habitantes, 20 milhões viviam no campo em condições de vida extremamente precárias. Uma parte dos camponeses estava ainda sob regime de servidão. A crise econômica francesa era motivada pelos elevados gastos do país. O governo francês gastava 20% a mais do que arrecadava. Esses gastos foram agravados pelo envolvimento do país em conflitos do exterior. A existência de privilégios de classe no país também contribuía para a crise. O antigo regime na França era constituído por uma monarquia absolutista, ou seja, os reis tinham um total poder, passando isso de pai para filho. A sociedade era estamental, ou seja, possuía divisões claras, com a ausência de uma constituição. No topo da pirâmide estavam os reis, em seguida do clero e da nobreza, e na base da pirâmide estava o terceiro estado, que eram trabalhadores sem direitos e condições. Diversos motivos levaram à insatisfação do povo com seu atual governo, como crises econômicas gravíssimas, crises de fome e o desemprego. Como o iluminismo estava em ascensão naquela época, fazendo diversas críticas ao governo absolutista, vários monarcas utilizaram essas ideias para melhorar o seu governo e fazendo isso se mantendo no poder, como o rei Luís XVI, com o objetivo de ser um déspota esclarecido, utilizou dessas ideias para fazer uma reunião entre o clero e a nobreza, com o objetivo de que eles também pagassem os impostos, já que eles gastavam muito sem produzir. Consequentemente, não deu em nada, pois ambos não queriam perder seus privilégios. Feito isso, deu-se início à revolta aristocrática, que foi quando a nobreza e o clero se revoltaram para cima do rei e obrigaram ele a convocar uma Assembleia dos Estados Gerais. O objetivo dessa Assembleia era obrigar o terceiro Estado a assumir os estatutos que a nobreza e o clero não queriam pagar. E o rei, com medo de perder o seu poder, acabou dissolvendo a reunião e não deu em nada, pois ele percebeu que não só... Bom, meu nome é Isaac e vou falar sobre os Estados Gerais e o que ocasionou a queda da Bastilha. Em 1789, com o agravamento das tensões sociais e da crise financeira que a França sofria, o rei Luís XVI decidiu convocar os Estados Gerais para tentar solucionar esses problemas. Os Estados Gerais contavam com a participação do primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro estado, que eram os trabalhadores e burgueses. Porém, havia um problema. O peso dos votos era contabilizado apenas por estado, ou seja, o terceiro estado representava 97% da população, mas só teria direito a um voto. Os representantes do terceiro estado fizeram então duas reivindicações ao rei. Eles desejavam o aumento do número de deputados para o terceiro estado ter o mesmo número de deputados do primeiro e do segundo estado. E pediram também que a votação não fosse por estado e sim individual. Mas o rei Luís XVI, com medo de entrar em atrito com sua aristocracia, demorou muito tempo a tomar sua decisão. Insatisfeitos, os deputados do terceiro estado se autoproclamaram em Assembleia Nacional Constituinte, sujeitando a monarquia francesa a uma constituição. Esse foi o início da Revolução. Paralelamente ao processo político, ocorre uma grande revolta popular em 14 de julho de 1789, quando a população toma as ruas de Paris e promove a queda da Bastilha, que era uma cadeia que representava uma marca da força do regime absolutista francês.
A composição partidária era dividida em 3 grupos políticos: os girondinos, partidos de direita que tinham como representantes membros da alta burguesia; a planície ou pântano, que era o partido de centro composto pela média burguesia; e o partido esquerdista, os jacobinos, que tinham como membros integrantes da pequena burguesia. Os girondinos mantiveram-se à frente da Convenção Nacional no início. Entretanto, a radicalização da Revolução e o fortalecimento dos jacobinos levaram a República a tomar novos rumos. O rei Luís XVI foi condenado por traição e executado na guilhotina em janeiro de 1793. Os jacobinos conseguiram formar ainda o Comitê de Salvação Pública, proposto por Jean Paul Marat, um dos líderes do grupo. Marat era conhecido como amigo do povo, em decorrência do título de mesmo nome que tinha seu jornal, indicando sua ligação com os sans-culottes. Destacaram-se ainda como líderes jacobinos Georges Danton, mais moderado, Maximilien Robespierre, Jacques René e Hébert e Louis Saint-Just como posições mais radicais dentro do jacobinismo. Além do Comitê de Salvação Pública, que combateria as ações contra-revolucionárias, foi formado ainda o Tribunal Revolucionário, que julgaria os inimigos da Revolução. Inúmeras pessoas foram julgadas e condenadas pelo tribunal, sendo que a maioria foi executada na guilhotina. A rainha Maria Antonieta e vários girondinos perderam suas cabeças em praça pública. A radicalização da Revolução ocorreu quando Marat foi assassinado em sua casa por uma girondina. A comoção popular decorrente do assassinato do amigo do povo levou os jacobinos a tomarem o poder, dando início ao período do terror. A aplicação do terror revolucionário contra os inimigos do poder foi o motivo pelo qual o período foi assim denominado. A liderança do governo coube a Robespierre e Saint-Just. As principais medidas adotadas estavam relacionadas ao controle dos preços dos alimentos, lei dos máximos. Os direitos políticos foram estendidos a todos os homens maiores de 21 anos. Buscou-se melhorar a saúde pública e a educação, com a criação de diversas escolas em vários níveis com o objetivo de instruir toda a população. Os jacobinos pretendiam ainda limitar o direito à propriedade privada, evitando a concentração de riquezas. Essas medidas desagradaram os girondinos e a burguesia, que passaram a se opor a Robespierre. Este, por sua vez, perdeu aos poucos seus apoios políticos, principalmente em decorrência da condenação e execução deles. Hébert e Danton, por exemplo, foram guilhotinados. Isolado e sem o apoio popular, Robespierre não resistiu à pressão dos girondinos. Foi preso e executado em julho de 1794, dia 9 do Termidor, no calendário revolucionário. Era o início da reação termidoriana, que passaria a perseguir os sans-culottes e atacar as conquistas sociais do período da Convenção. Era a vitória dos girondinos e da burguesia. O golpe de Estado contra os jacobinos encerrou o período da Convenção Nacional, dando início a uma nova fase da Revolução, o Diretório. Francesa. Como segunda fase da Revolução. Meu nome é Marielle e eu vou falar um pouco sobre a Revolução Francesa, no qual foi um movimento social e político ocorrido na França, no final do século XVIII, que teve por objetivo principal derrubar o antigo regime e instaurar um Estado democrático que representasse e assegurasse os direitos de todos os cidadãos. Bom, ele é dividido em 3 etapas, e eu vou falar sobre a primeira delas, no qual é conhecido como monarquia constitucional, fase burguesa e assembleia constitucional, que acontece de 1789 a 1792. Bom, nela que acontece a perda dos direitos que a aristocracia tinha desde o período feudal. Dentre todos os outros pontos da primeira etapa, eu vou citar algum deles. O primeiro é a queda de Bastilha, onde o principal símbolo do absolutismo é derrubado no início da Revolução Francesa, e o poder absolutista ele é contestado pelo terceiro estado, que rebela-se contra os privilégios dos outros 2 estados, os reis e os nobres. Bom, Bastilha era uma prisão localizada em Paris, onde ficavam os presos políticos, aqueles considerados inimigos do rei francês. E em 14 de julho de 1789, a Bastilha ela foi tomada pela população insatisfeita com a crise socioeconômica que a França atravessava no período, fazendo com que o primeiro e segundo estado entregasse o poder para a Assembleia Burguesa e grande parcela imigrasse para outros estados absolutistas. Bom, acontece também a formação do exército, construído a partir do recrutamento de toda uma nação alicerçada em massas, mobilizada e motivadas contra poucos soldados. No entanto, todos eram muito bem treinados.
E esses soldados, eles vinham da Áustria, Prússia e da Rússia. Bom, acontece também nesse período a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, nos quais eram a vida, a liberdade, a prosperidade e a rebelião. Bom, ainda nessa perspectiva, ocorre a abolição de privilégios do rei, como a isenção de determinados tributos, o direito de cobrar impostos por suas terras e fazendo com que acabasse com a maior raiz de desigualdade social da crise. Bom, e em 1791, uma constituição ela começa a vigorar na França. De acordo com seus termos, o governo ele passaria a ser comandado por uma monarquia constitucional, como o próprio nome já diz. O poder passa a ser exercido pelos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, que são os que vogam até hoje. Bom, ocorre também a invasão prussiana, que gera uma batalha, chamada a Batalha de Valmy. Foi travada no dia 20 de setembro de 1792, durante as guerras da Revolução Francesa, onde acontece no início das guerras da Primeira Coligação. Nessa batalha, enfrentaram-se as tropas francesas e as tropas prussianas, um exército que espelhava a Revolução e um exército convencional, criado por monarquias absolutas. Devido a tantos acontecimentos, o rei Luís XVI, que até então comandava, decide fugir da França, chamado Fuga de Varennes, onde foi a tentativa frustrada de evasão. Episódio que era visto muito pequeno, porém era cheio de significado e determinante dentro do curso da Revolução Francesa. Acima das falhas de organização que cercam esta empreitada, a detenção do rei marca verdadeiramente uma virada na Revolução Francesa. A confiança entre o soberano e seu povo é definitivamente quebrada. E esta parte, inclusive, faz parte do processo de acusação em dezembro de 1792 e que culminaria com a morte de Luís XVI na guilhotina. Como segunda fase da Revolução Francesa, a gente tem a Convenção Nacional, que basicamente começou quando chegou ao conhecimento da população de uma conspiração estrangeira, no qual os austríacos concordaram, em executar qualquer pessoa que se colocasse contra o regime absolutista de Luís XVI. Aí foi por isso que os sans-culottes decidiram invadir o palácio e prender o rei e a rainha meio que como uma forma de força revolucionária. Todo esse movimento foi encabeçado por ideias jacobinas, provenientes do grupo articulador, que transformou a Assembleia Nacional Constituinte em agora Convenção Nacional em 1792. Como primeiro ato dessa convenção, a gente tem uma mudança no modelo censitário de voto, onde agora todos os homens poderiam votar. E devido a essa mudança por meio do voto, anunciaram a sentença do rei, onde ele foi morto, guilhotinado. Também temos a criação do Comitê de Salvação Pública pela Convenção Nacional, no qual era basicamente o órgão público, o órgão executivo, responsável pela segurança interna da França, onde eles comandavam as forças armadas, investigavam, prendiam, julgavam e condenavam conspiradores. Só que ainda tinha um grande problema interno na França. A fome continuava, a miséria e a crise continuavam aumentando. E devido a isso, durante meses acontecia manifestações na frente da convenção. Porque meio que para o povo, apenas a radicalização poderia realmente mudar a França. E foi aí que os girondinos foram presos ou foram afastados do poder, deixando a convenção no poder sob o poder dos jacobinos. Então agora, com a convenção sobre o controle dos jacobinos, a gente tem como primeira medida a criação da Constituição de 1793 por Robespierre, que era líder dos jacobinos. A gente tem a criação, a gente tem a abolição da escravidão nas colônias francesas, a criação da lei do máximo, do voto universal masculino, da educação pública, ou seja, a implantação de escolas públicas pela França, e direito a greves e sindicatos, que antigamente, durante o regime absolutista, eram proibidos. Logo após, a gente tem a implantação do regime do terror, que tem como responsável, Robespierre, onde ele saiu sentenciando várias pessoas à morte, uma execução sumária,
onde mais de 20.000 pessoas foram mortas, entre elas a rainha Maria Antonieta. Também milhares de adversários foram mortos, só que também até os próprios aliados foram mortos. Aí, o Partido da Planície e o Partido Girondino meio que se juntaram para planejar um contragolpe contra Robespierre, para acabar com esse regime do terror, acabar com essa matança. E foi aí que a gente tem a criação do golpe do non-terminador, ou também conhecido como reação termidoriana, que foi aonde Robespierre foi derrubado e executado também. Aí acabou o regime do terror. De 1795 e perdurou até 1799. Depois do golpe 9 de Thermidor, quando os girondinos voltaram ao poder, instituiu-se um novo momento, o Terror Branco, que foi chamado dessa maneira pelo fato da cor branca representar o partido dos girondinos. Durante o Terror Branco, uma nova constituição foi adotada, a Constituição Ano 3, e várias mudanças foram feitas, como por exemplo a anulação do voto universal, que voltou a ser censitário, e as greves de sindicatos foram proibidas novamente. Os membros de outros partidos foram perseguidos e as pessoas que os apoiavam também. Assim começou a chamada Conspiração dos Iguais, formada pelo povo, ou seja, jacobinos e trabalhadores. Essa conspiração buscava melhorias como a igualdade social, a divisão de terras e a volta da Constituição do ano 1, para assim ter seus direitos de volta. O governo se encontrava duplamente atacado, tanto pela conspiração popular quanto a coligação anti-francesa dos países vizinhos que queriam restaurar o absolutismo na França. Foi aí que a elite que estava no poder teve a grande ideia de chamar Napoleão Bonaparte, um grande militar da época e que tinha o apoio do povo, pois ele recrutava os mais pobres para o seu exército e por isso era considerado o general do povo, para fazer um acordo sigiloso. Eles iriam entregar o poder para Napoleão, mas ele teria que cumprir algumas exigências. A primeira era que tudo teria que acontecer secretamente, e assim aconteceu. Só foi se saber do acordo depois da morte de Napoleão. A segunda era que ele deveria promover a pacificação do povo. E dessa forma tudo aconteceu. Conhecido como o Golpe do 18 Brumário, Napoleão fez uma encenação fingindo ter derrubado os girondinos e assim assumiu o poder. Napoleão se saiu muito bem em sua atuação. Conseguiu com que o povo se acalmasse e parasse com a revolta. E com os países inimigos, ele usou a estratégia chamada Guerra Noturna, que era basicamente atacar pela noite, pegando os desprevenidos. Dessa forma, Napoleão dobrou o território da França em uma semana, dominando os países inimigos, e assim começou o famoso período napoleônico. E foi isso, gente. Obrigado pela atenção.